Bom, graças a Deus, irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais uma matéria nossa, do nosso curso básico em Teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, e a matéria agora vai ser Heresiologia, tá bem? Introdução, na verdade, à Heresiologia, porque nós teremos esta aula de hoje e uma aula sábados, para sábado, então eu convidei o professor Elias, vocês vão conhecê-lo também. O professor Elias, ele é cientista da religião, ele tem um monte de informação, aqui no dia ele fala, tá bom? E ele é versado nessa área de encontrar as heresias e denunciá-las, inclusive. E ele vai para debates, conferências, congressos, é uma pessoa muito próxima de nós. Vocês vão conhecer e vão ter oportunidade de perguntar diretamente a ele. E a gente chama de introdução porque é algo assim bem básico, bom? Básico. Uma pessoa que queira se aplicar a estudar sobre as heresias deve estudar apologética, porque a apologética é a área da teologia que faz a defesa da fé. Quer dizer que o apologeta vai fazer uma defesa da fé contra o heresiarca. Nós vamos saber que o heresiarca é aquela pessoa que sustenta uma doutrina que não é a doutrina oficialmente entendida como ortodoxa. E por que oficialmente? Oficialmente é aquela doutrina que a igreja defende, a instituição. Então a instituição igreja defende uma doutrina, essa doutrina ela é uma ortodoxia, ortodoxa. A palavra ortodoxia ela tem o sentido de doutrina verdadeira. Uma doutrina verdadeira é uma doutrina ortodoxa, a igreja é ortodoxa nisso. Quer dizer que para defender a ortodoxia tem que ser um apologeta, um defensor da fé. E o contrário do apologeta é o heresiarca. Heresiarca é aquele tipo de pessoa que sustenta uma doutrina contrária à ortodoxia. Eu vou dar vários exemplos para vocês aqui. E a primeira pergunta que a gente faz nesta matéria é: mas o que é a heresia? Ou o que é uma heresia? Palavra grega, haireses, é assim que a gente pronuncia, haireses. Esse H aqui, ele é pronunciado com o som de R, então seria uma heresia, mas como está no português é heresia mesmo. Haireses. O que é uma haireses? É uma doutrina que eu escolho por opção particular seguir. Isso é uma heresia. Eu tenho uma doutrina e a minha doutrina particular ela é uma doutrina contrária à da instituição. A instituição tem a ortodoxia. O indivíduo tem a sua heresia. A heresia ela sempre deriva da própria doutrina. Tem a doutrina, eu ensino a doutrina, aí eu fico pensando na doutrina, não concordo da maneira como ela foi explicada, como ela é ensinada, como ela é praticada, e o que eu faço? Eu puxo um raminho para mim. Eu faço um puxadinho da doutrina para mim. Eu escolho essa doutrina. A palavra haireses é escolha. Nada mais do que isso. É uma escolha pessoal, individual. Não é uma escolha junto com a instituição, com a igreja. É uma escolha particular. Aí vocês vão perceber que todos nós temos as nossas próprias haireses, as nossas heresias. Cada crente, no individual, no particular, sustenta um puxadinho da doutrina. Olha, eu ouvi a pregação lá, mas eu penso que, principalmente na escola bíblica dominical, tem muito disso, muito. Cada professor, cada mestre, cada doutor, cada pregador tem as suas heresias particulares, sustenta. Aí você fala, mas isso não é danoso? Enquanto a doutrina particular de uma pessoa, a heresia particular de uma pessoa, é para ele, para a convicção dele, para que ele possa se explicar, se entender, crer, não há nocividade, tá bem? Isso aí é comum, é natural, porque nós não somos marionetes, nem fantoches e nem programa de computador. Somos pessoas, seres humanos. A partir de que momento que a heresia ela vai se tornar prejudicial? Quando você começa a pegar a sua heresia particular e transforma ela num movimento herético. Você vai desvirtuar a ortodoxia da igreja oficial para criar o seu grupo particular na igreja para combater a doutrina. Você começa a combater a doutrina da instituição,
aí ela já vai se tornar prejudicial para a instituição e para os crentes que vão seguir você também. Por isso vocês vão ter que aprender a como trabalhar com as heresias de vocês. Cada um vai ter que aprender, porque eu já aprendi a trabalhar com as minhas heresias. As minhas heresias eu trabalho com os meus amigos fora da instituição. Dentro da instituição, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ou dentro da instituição FAESP, por exemplo, eu não trabalho as minhas heresias, eu não as defendo para vocês. Eu não proponho essas heresias para vocês. Baixou as portas, apagou a lâmpada, estou aqui fora dos muros da instituição. Vou ali numa lanchonete, estou tomando suco com o irmão, Bíblia aberta, livro de teologia aberta, aí a gente discute, debate, melhora, muda de ponto de vista e ficamos ali, eu e meu grupo de estudos. Terminou esse momento, esse deleite intelectual, teológico. Eu estou com uma convicção totalmente diferente daquela que é ensinada na minha instituição. O que eu vou fazer agora? Ética. Eu vou agir com ética. Por quê? Porque a instituição já tem as doutrinas dela, já tem. A Assembleia de Deus já tem a sua declaração de fé, já tem, que é ensinado todo trimestre na Escola Bíblica Dominical pelos mestres da CPAD, aqui no nosso Ministério do Belém, ou da IBETEL, lá o Ministério do Madureira. A instituição já tem as suas doutrinas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A Assembleia de Deus, ela é arminiana na questão do livre-arbítrio. Ela explica que a salvação é pela fé, mas você tem que aceitar a Jesus e fazer a sua parte para ser salvo. Do contrário, não. A Assembleia de Deus pensa assim. Não é que os fundadores pensavam assim. O desenvolvimento teológico da Assembleia de Deus é arminiano. Quando se estabeleceu lá o credo, ou a declaração de fé, é assim que é. Só que nós estamos em outros tempos. E existem muitos irmãos, pastores e teólogos de formação reformada nas nossas igrejas, que acredita na predestinação para a salvação. Se formou lá num seminário reformado, etc. Agora eu tenho que saber o seguinte, que existe uma cadeira, tá? A expressão latina é ex cathedra, tá bem? Da cadeira. Essa cadeira aqui ela é arminiana. Essa cadeira aqui ela pertence à FAESP. A FAESP é uma faculdade da nossa Convenção Assembleia de Deus e a nossa Igreja Assembleia de Deus é arminiana. Portanto, a cadeira é arminiana. Essa cadeira aqui é arminiana, mesmo que eu não seja. Mesmo que eu seja calvinista, eu, professor Rogério, tenha convicções reformadas. A cadeira é arminiana. Se eu falar da cadeira, eu tenho que falar, no mínimo, em favor do arminianismo. No mínimo. Eu tenho liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra é o professor tem o dever, tá, de ensinar para os irmãos os dois pontos de vista, arminianismo e calvinismo. Eu tenho que fazer isso. Então eu tenho liberdade de cátedra, mas eu tenho uma cadeira que não pertence a mim, pertence à instituição. Se eu falar em nome da instituição, a instituição é arminiana. E eu vou ensinar os irmãos a defenderem o arminianismo dentro dos muros da Assembleia de Deus. Mas por causa da minha liberdade de cátedra, eu vou expor para vocês o ponto de vista calvinista também. Expondo o ponto de vista, aí vocês vão balancear arminianismo, calvinismo, que aqui é uma escola. E não é uma escola de catecismo, é uma escola de teologia. É para vocês aprenderem a fazer teologia. O que eu digo? Que o arminianismo ele é uma heresia ou que o calvinismo é uma heresia? Para a Assembleia de Deus, instituição, meus irmãos, a predestinação é uma heresia. E ponto. Vai ensinar na Escola Bíblica Dominical do Ministério do Belém da sua igreja. Para os irmãos da sua igreja. Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar arminianismo, porque a cadeira pertence à instituição. Não é ético você pegar a sua heresia que você estudou lá fora e trazer para dentro da instituição e bagunçar a mente dos irmãos. Não dá para fazer isso. Agora, com a liberdade de cátedra, você vai expor os dois pontos de vista, vai dizer qual que a instituição defende e qual que é a heresia que a instituição combate, inclusive. Combate. Alguém vai dizer, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Você vai provar por todos os versículos da Bíblia, você vai provar
a heresia contrária da instituição. Você vai provar. Só que os nossos doutores já sabem disso. Nós temos a nossa escolha doutrinária, a nossa declaração de fé. A gente não é idiota, a gente sabe disso, que tem textos que são próprios para o calvinismo. E que se a gente entrar lá, a gente fica nadando igual o patinho na lagoa. Então o que a gente tem que fazer? Bater as asas e queimar o chão, que ali não dá para nós. Romanos 9 não dá para nós. Carta aos Efésios não dá para nós. Jeremias capítulo 1 não dá para a gente. Então a gente bate asa aí, ó, vai embora. Por quê? São textos de cunho calvinista. Agora tem outros que são nossos. Aí a gente traz para nós aqui. Então os irmãos já sabem o que é uma heresia. Heresia é um ramo de uma doutrina que é defendido pelo heresiarca. Bem, o heresiarca é aquele que sustenta uma doutrina contrária à instituição. Contrário. Para nós, batismo de criança, heresia. Para a igreja presbiteriana, doutrina. Doutrina. Para nós, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a congregação cristã do Brasil, em nome de Jesus, eu te batizo. Então, para o pessoal da congregação cristã, nós somos heréticos em não batizar em nome de Jesus. Porque nós não batizamos em nome de Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós, rebatizar uma pessoa que vem da congregação cristã para cá é uma heresia. Nós não rebatizamos. Nós aceitamos que ele é evangélico, que ele foi batizado, o batismo dele está valendo. Agora, para eles não, é uma heresia se eles aceitarem o nosso batismo. Vocês já perceberam que o que é uma heresia? É um ramo de uma doutrina, bem, oficial, um heresiarca vai lá e defende, forma um movimento. A partir do momento que você forma um movimento para combater a doutrina da sua instituição, você é um herege clássico. E vai ser apontado pela instituição, pode ter certeza. Você vai ser apontado pela instituição e não fica chateado não. Você escolheu isso. Tá? Você escolheu. Eu não fico chateado quando eles me combatem. Eu dou risada porque eu escolhi isso. Eu sei o meu papel. Eu já aprendi. Portões da minha igreja. Portões da minha igreja é isso aqui que eu ensino. Mas professor, eu vi um vídeo seu lá que você está falando um negócio totalmente contrário. Mas o vídeo é do meu canal, não é da igreja. Bem, é do meu canal. Então fui eu que montei o canal e dou aula em vários lugares. Então lá no meu canal eu falo a heresia que eu quiser. Você crê se você quiser também. Se não quiser, quando chega um besta lá que comenta uma coisa errada contra o que eu estou defendendo, eu falo pro besta, por que você não vai azucrinar em outro lugar? E eu excluo ele. Pronto, que é meu canal. É meu. Eu fundei. Vocês perceberam? Dá para você ser um herege saudável? Dá. Dá. Se você souber ser um herege saudável. Mas eu não quero ser chamado de herege. Então você nunca contrarie nenhuma doutrina que é ensinada da cadeira. Bem? Seja essa daqui ou a cadeira do púlpito. Nunca contrarie. Só diga o amém. Só diga o amém. Porque foi dito da cadeira. Em nome da instituição. Entenderam, irmãos? Fácil isso aí, né? Vou falar para vocês alguns tipos de heresias que vão surgindo. E não vão parar, tá? Não vai parar. Isso aqui é infinito. Para cada doutrina, 1000 heresias. Não vai parar. Existem tipos de heresias. Por exemplo, as heresias chamadas de teológicas. Ó, teológica. Teo é de Deus. Tá bem? Essas doutrinas aqui são aquelas que elas querem definir Deus. Quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus não faz, onde Ele está. Então você vai encontrar um monte de pessoas que eles vão dar definições para Deus. Definir significa colocar limites mesmo. Um Deus finito. E as heresias não vão parar nunca. As barbaridades que vão dizer sobre Deus. Um exemplo. Nossa ortodoxia cristã é trinitariana, irmãos. Nós cremos em um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são 3 deuses. Nós não somos triteístas, nós somos monoteístas que acreditamos que existe uma hipóstase para o Pai, uma hipóstase para o Filho, uma hipóstase para o Espírito Santo.
Aí você fala, o que é hipóstase? É uma substância. Então, a substância da paternidade está no Deus Pai. Paternidade. A substância da filiação está no Deus Filho. O Deus Pai não é o Deus Filho. A substância do Deus Filho não é a substância do Deus Pai. Deus Pai é Pai e Ele é só Pai. E o Deus Filho é Filho e Ele é só Filho. E a substância do Espírito Santo é a sua espiritualidade, é a sua santidade. Essa é a substância dele. São três pessoas que não se confundem, mas é uma só divindade. É um só Deus. Isso aqui é a nossa ortodoxia. Aí vão surgir os crentes chamados de unitaristas. Unitaristas ou unicistas, tá? São primos. Unitaristas ou unicistas. O que dizem eles? Que nós somos triteístas, que nós somos hereges por acreditarmos em três pessoas. É impossível haver três pessoas e um só Deus. Se são três pessoas, são três deuses. Eles estão nos acusando. Por isso eles são unicistas ou unitaristas. O que diz o unitarismo ou o unicismo, tá? Aí depois vocês vão pesquisar isso aí. Tem a Bíblia apologética que ajuda, livros de heresias que ajudam, livros de teologia ajudam bastante. O que eles vão dizer? Que existe um só Deus que se manifestou em Pai no Antigo Testamento, se manifestou em Filho nos Evangelhos e agora se manifesta em Espírito Santo. Mas não são três pessoas. É um só Deus. Pai, no Antigo Testamento. O mesmo Pai encarnou como Filho. O mesmo Pai que morreu como Filho, que ressuscitou como Filho, mas é um só, tá bem? Que está nos céus e que agora voltou na pessoa do Espírito Santo, sendo Ele mesmo. Eles são chamados também de modalistas, tá bem? Modalistas, ó. Olha só um monte de nome que você vai ter que aprender depois com o passar do tempo. Crentes modalistas. Modo Pai, modo Filho, modo Espírito Santo. É só mudar a chavinha. Mudou a chavinha, Deus muda de voz, tá? Mais ou menos isso. Aí você fala, não, para nós isso é uma heresia. Isso é uma heresia, quer dizer que Deus é um ventríloco? Ele estava lá no céu e fazia Jesus um bonequinho aqui na perna dele, mexendo a cabeça para lá e para cá? Deus era um ventríloco? O Voz da Verdade, que a gente tanto admira, as letras, eles são modalistas, tá bem? Eles são unicistas. Então, quando eles falam que Jesus é Deus, para eles Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo é um só Deus e uma só pessoa, tá? Todos os hinos que são cantados pelo Voz da Verdade, todos têm esse pano de fundo. Eles não creem na Trindade, eles são unitaristas. São unitaristas, não creem. Então, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, gosto muito de você. Vem como rio, Espírito Santo, é a mesma, tá? Mas a gente canta e o Espírito Santo se manifesta. Será que o Voz da Verdade não está com a verdade e nós estamos com a heresia? Porque o Espírito Santo se manifesta? Tá? E aí? Vou parar de cantar os hinos do Voz da Verdade, só se você quiser. Né? A instituição Assembleia de Deus, lá nos anos 90, fez uma caça às bruxas contra eles. Bem, foi assunto da Escola Bíblica Dominical. Mandou tirar todos os hinos das pastas do Voz da Verdade das nossas igrejas. Os jovens ficaram chocados, né? As igrejas resistiram e eles venceram, né? Então estão aí nas palavras de sucesso, mas são unitaristas. Grupo Prisma, tá? O Prisma, né? Não é da Assembleia de Deus. Bem, Grupo Prisma são adventistas. E vários louvores do Prisma foram cantados pelos nossos jovens nas Assembleias de Deus. Vários do Prisma, Arautos do Rei. E por aí vai. Essas bandas aí que a gente canta, muitos hinos deles, têm doutrinas totalmente contrárias ao que a gente ensina na ortodoxia da Assembleia de Deus. E a gente canta. Então muitas heresias, elas vão ser heresias teológicas, elas vão modificar o Deus que você crê. Muitas heresias que mexem com o Deus do Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento e Deus agindo no Novo Testamento como se ele agisse no Antigo Testamento. Isso aí é uma confusão teológica, mudou a chave, mudou a dispensação, mudou a economia,
Deus está na economia da salvação agora. O Pai a ninguém julga, mas entregou todo o juízo ao Filho. Mudou os tempos e as estações. Agora é o Filho que está entronizado. Mesmo assim, as pessoas fazem uma confusão, querendo aplicar uma teologia do Antigo Testamento na igreja, em mim, que sou crente em Cristo, nem em Moisés, nem em Abraão, nem em Noé. Eu sou crente em Cristo, ponto. Nem em Paulo, nem em Pedro, nem em João. É em Cristo. E querem aplicar Moisés em mim. Querem aplicar Abraão em mim. Não dá. Não dá. Mas querem. Querem. E conforme você vai conhecendo as doutrinas, que você vê as barbaridades que os pregadores pregam para a gente, aí vocês vão notar que fica difícil dar glória a Deus. Fica difícil dar glória a Deus, mas a gente dá, mesmo assim, com dificuldade, porque a glória é para Deus mesmo, não é para mais ninguém. Mas quanto mais você vai conhecendo as barbaridades que vão sendo ditas em nome de Deus e os deuses que vão sendo apresentados, aí você vê que muitas vezes Deus são caricaturas. Existem muitas heresias teológicas mesmo. A heresia do Deus que se coloca na parede, tá? Se ele não fizer, eu como a minha Bíblia, rasgo a minha Bíblia, esse negócio todo, e por aí vai. Deus apresentado de muitas formas. Muitas vezes Deus é colocado em categorias nas nossas igrejas infantilizadas, tá? Às vezes Deus é apresentado como um déspota que está ao lado dos poderosos, logo Deus, endossando o mando de gente corrupta, só em nome do poder, por causa que eles falam que Deus tem uma hierarquia, Deus está no topo. É quando o pessoal usa a palavra hierarquia na igreja, eu até estremeço, meus irmãos. Usou a palavra hierarquia, eu já começo a estremecer na cadeira, porque eu falo, sabe aquela freira que ia na Praça é Nossa? Vem o golpe! Lembra? Olha o golpe aí, gente! Usou a palavra hierarquia, eu já estremeço. Que barbaridade que vai vir em nome da hierarquia. E quando eu percebo que não, Deus está do lado do déspota, oprimindo o pequeno. Em nome da hierarquia, da boa ordem, da instituição ou de qualquer outra coisa. Existe uma hierarquia? Como que ela vai ser ensinada? Se existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo, tem hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo? Tem hierarquia entre a igreja e Deus? Como que essa hierarquia funciona? Tem hierarquia entre os anjos? Como que isso vai ser ensinado e utilizado? Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós fazemos Deus, o nosso Deus, um Deus pagão. Vocês devem estudar sobre, de vez em quando Deus é animista. O que é um Deus animista? É um Deus que ele dá energia para a água, tá? Deus animista, Deus fetichista que unge objetos, Deus panteísta que está em tudo e em todos. Olha só, são várias formas de você falar heresias sobre Deus em cima do púlpito, e é heresia, não deixa de ser heresia. Então a gente já conhece, tem um filtro teológico, aí a gente fala, é heresia. Vamos ver até onde que vai a barbaridade. Vai longe, tá? Não tem limite. A imaginação do povo vai longe. Existem outras heresias, meus irmãos, que são as heresias cristológicas. Essas daqui são as piores. As piores. O Cristo dos evangelhos, ele é caricaturizado, faz uma caricatura de Cristo, e o Cristo dos evangelhos se torna um Cristo evangélico. Sabia que Cristo não é evangélico? Ele não é. Jesus não é evangélico. Ele é o Cristo dos evangelhos, mas ele não é evangélico. Mas também não é católico. Cristo também não é anglicano. Mas ele não é batista nem é pentecostal. Jesus não é pentecostal. Nunca pregou um sermão falando em línguas estranhas. Nunca. Jesus não era pentecostal. Não sapateava. Os sermões de Jesus, muitos dele eram sentado, parecendo mais um metodista do que um pentecostal. Inclusive tem um texto bíblico que fala o seguinte: não se ouvirá a sua voz na praça, ele não clamará. Ué, como assim? Jesus não pregava gritando. Mas ele não era pregador, ele era pregador, mas ele não pregava gritando. Ele falava, ele conversava.
Aí um ia falando para o outro, ia levando a mensagem dele. Era assim que Jesus pregava. Aí vai surgir um Jesus evangélico. Um Jesus evangélico é um Jesus que só serve para os evangélicos, tá? Não salva mais ninguém fora da igreja evangélica. Só salva se tiver aceitado ele. Só salva se aceitou ele. Se não aceitou ele, ele não salva. Aí você vai lá para os evangélicos. Que o pessoal que estuda teologia vem perguntar para mim: pastor, aonde que na Bíblia está dizendo que eu tenho que aceitar a Jesus? Ir lá na frente e aceitar a Jesus? Não tem. Bom, eu tenho que ser honesto e falar o seguinte: não tem esse mandamento, não tem essa ordem. Não tem. Aliás, o Senhor Jesus, ele era tão surpreendente que ele dizia: vai para a tua casa. E a pessoa não tinha dito: mas eu aceito a Jesus. Da onde vem? É uma prática nossa, uma prática que a gente tem, vamos manter em até quando der. Já está caindo bastante. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Jesus ele é feito um Jesus fariseu. Jesus fariseu, tem Jesus fariseu nas igrejas, que é legalista, meus irmãos, que coa o mosquito. Você tem um Jesus legalista, você tem um Jesus que ele é patrimonialista. O patrimônio está acima da alma do crente, da pessoa. Patrimonialista, sabe? A instituição é maior. Aí você vai para os evangelhos e fala: opa, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Pronto. Você conheceu o Jesus dos evangelhos, aí você vai identificando que ele não poderia ser evangélico. Da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, da Universal, ele não poderia pertencer a nenhum movimento institucional, nenhuma plaquinha seria suficiente para colocar em Cristo. O Apocalipse mostra que ele tem todas as coroas na cabeça. Todas é muito, né? Muitas diademas ele tem. É muito título, então não serve. O que nós temos aqui? Heresias cristológicas existem muitas, mas muitas. Você vai ter um Jesus gnóstico, um Jesus gnóstico que salva pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Você vai ouvir as pessoas falando que é pelo conhecimento. Se não conhecer a doutrina cristológica correta, não é salvo. Vai para os evangelhos, vê se alguma vez ele exigiu conhecimento cristológico exato. Você pode ler os evangelhos 4 para ver se ele exigiu o conhecimento da cristologia. Não exigiu. Não exigiu. Mas a gente exige. Então a gente exige. Quando se fala do nascimento virginal de Jesus, um monte de heresias, a crucificação de Jesus, você tem que ficar atento nas pregações sobre a crucificação, a ressurreição, a encarnação, os ensinos, as barbaridades que o pessoal fala que Jesus ensinou e não ensinou. Não ensinou, as barbaridades. Às vezes, como eles querem ver Cristo no Antigo Testamento de qualquer maneira. Vocês querem uma heresia bem básica de Cristo? O anjo do Senhor. Básica. O anjo do Senhor é Jesus no Antigo Testamento. Heresia. Não é. Não é. O anjo do Senhor não é Jesus no Antigo Testamento. É o anjo. Mas alguém vai dizer: o quarto homem da fornalha ardente é Jesus. Que não era. Que não era. Os 3 anjos que apareceram para Abraão, um deles era Cristo, pré-encarnado. Não era. Isso aí é fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. É entrar com a teologia do Novo Testamento no Antigo. E isso não pode acontecer. Cristo é uma revelação do Novo Testamento. Ele desceu no dia do nascimento lá, no dia que o Espírito Santo desceu sobre Maria. Foi ali que ele veio ao mundo. Ao introduzir o primogênito no mundo, oferta e sacrifícios não quisesse, mas corpo lhe preparasse. Ao introduzir o primogênito no mundo, corpo lhe preparasse. Sem corpo, Cristo não veio. Cristo não veio. Ouviu então sobre o nascimento de Jesus, as pregações de Jesus, os milagres de Jesus, os milagres. Aí você já levanta suas antenas, porque o pessoal força Jesus a fazer milagre que ele não faria. Jesus, por exemplo, não fazia milagres em favor dele mesmo, não fazia, e milagres de punição Jesus também não faria. Escuta, irmão, se você não contar a bênção,
Jesus vai anular a sua bênção. No Novo Testamento, não tem uma vez que Jesus anulou a bênção de ninguém. Ele não anula a bênção de ninguém. E não, mesmo que não contar. Mesmo que você não pagar o voto que você fez. Isso é o Jesus do Evangelho. Não fazia milagres em favor pessoal, não profetizava para si mesmo. Jesus não profetizava para si mesmo. Jesus não orava para si mesmo. Aí, para isso, vocês têm que conhecer Cristologia, que a gente estudou um pouquinho, né? Lá no canal lá tem bastante vídeos de Cristologia. Tem uma playlist lá que tem 42 aulas de Cristologia. Um estudo que eu dei de 3 meses consecutivos numa igreja que eu dou aula. Então, e não está esgotado, lógico que não tem como esgotar. Mas quanto mais você conhece Cristo pelas Escrituras, mais você vai identificando as barbaridades que as pessoas fazem Jesus falar e fazer. Entende? E heresias místicas, meus irmãos. Essa aqui, para terminar esse bloco, tá bem? Heresias místicas. O que é uma heresia mística? É aquela que você tem com base na experiência, tá? O povo da experiência, o povo do arrebatamento, o povo que profetiza, meus irmãos, que tem visão, que está sentindo, eu estou sentindo de falar para o irmão um negócio aqui agora, uma visagem, um sonho que a pessoa tem, sabe, um arrupio. O povo que tem as heresias místicas, aí não para mais por causa que contraria as Escrituras, contraria a pregação da instituição, da igreja, e que você não vê assim o Espírito Santo fazendo isso no Novo Testamento. É muito difícil, tá? É muito difícil. Essa aqui é mais difícil de você identificar, porque ela nasce da experiência. Eu vou contar para vocês. Uma menina queria cortar o cabelo. É naquele tempo que a mulher não corta o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Está escrito, ou não está? E que a mulher tem que ter um sinal de autoridade por causa dos anjos. Está escrito. Não sei por que o apóstolo Paulo disse isto, mas ele disse que a mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu e é um sinal de autoridade diante dos anjos. Primeira carta aos Coríntios. Não é para cortar. O homem ter cabelo crescido é desonroso, mas a mulher ter cabelo crescido é honra. Aí Paulo ironiza, ele fala, já que você quer cortar o cabelo, fica careca. Ele fala mesmo. É ironia, não é mandamento, tá? Senta na valha nesse negócio aí, deixa bem lisinho, tá? Para a gente ver. Paulo ironiza. Aí foi um problema para a nossa igreja, esse é um problema até hoje. Corta ou não corta? Corta ou não corta? É para ter cabelo crescido, né? Corta as pontas, pode cortar as pontas, não pode cortar as pontas, pode mostrar o ombro, não pode mostrar o ombro, e o pescoço, não sei o quê. É uma polêmica, né? Usa chapinha, usa não sei o quê. E o negócio vai andando. Tá bom. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero cortar o cabelo, mãe. Uma menina falou, eu quero cortar o cabelo. Quero cortar o cabelo porque a irmãzinha cortou? Porque... Não, Deus revelou que o seu cabelo ele é consagrado. Porque quando você nasceu, olha só, a mãe faz um voto para a criança. É um maior prejuízo isso aí, né? Faz um voto para você faz um voto para os outros. Fica difícil assim, né? Mas a mãe disse, Senhor, se o Senhor me der uma menina, é nunca que ela vai cortar o cabelo, nunca. Vai ser consagrada ao Senhor. Aí, o cabelo que arrasta no chão assim, aquele trabalho, né? 2 horas para pentear, chapinha, já imaginou? Shampoo. Aí a menina queria cortar o cabelo, mas não podia. E um dia ela estava parada no ponto de ônibus e ela sentiu quando uma criança começou a passar a mão no cabelo dela. E quando a criança começou a passar a mão no cabelo dela, a mãe da criança começou a chorar desesperada. E aí a irmã perguntou, por que você está chorando, minha filha? O que foi que aconteceu? É porque o meu filho, a mão dele era uma mão mirrada. E quando começou a passar a mão no cabelo da sua filha, a mãozinha dele foi desentortando, e agora está direitinho, ó, certinho, igual a outra. E agora? É doutrina, não corte o cabelo é de Deus, consagrado. Você que corta o cabelo está perdendo o poder de sanção que tem nele.
Tá? Ungido. Lógico que não é assim, mas você imagina isso sendo ensinado num ambiente onde isso é doutrina. Isso é doutrina, não é um costume, não é uma prática, é doutrina. E tem um testemunho para comprovar, e a criança que o braço estendeu. Então, quando você conta um testemunho, fica difícil você dizer que não. Tem um testemunho. Testemunho de exorcismo, testemunho de cura divina, testemunho de que andou o paralítico, testemunho de que o marido voltou, né? Faz simpatia evangélica que dá certo, tem simpatia evangélica que dá certo para trazer marido de volta, né? Aí conta o testemunho de que fez uma campanha de 7 dias no monte, e dá testemunho, e que jejuou, e que orou, e que teve visão, e que a revelação, e que está aqui de volta. E aí? Então vão surgir as heresias dos místicos, que é muito difícil, porque as pessoas querem ver sinais, prodígios e maravilhas. Estão vendo. Você está vendo, como você vai dizer que a Bíblia não autoriza, ou a Bíblia não manda? Testemunho da pessoa que pega a Bíblia e, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia, lê, e no versículo bate com o que a pessoa está vivendo, bate, ela sente a presença de Deus, fala em línguas e toma uma decisão com base naquele versículo que ela acabou de ler, e dá certo. Dá certo. E como você vai explicar que não pode fazer isso aí, que isso aí é tarô evangélico? Né? É buzo evangélico. Como você vai dizer que não é para fazer isso aí? A pessoa está com a experiência na vida. Funcionou para ela naquela hora. E ela deu testemunho na igreja. Então, se funcionou para o Antônio, por que não funciona para mim? Qual o problema? A Bíblia é a mesma, o Espírito é o mesmo, então fala comigo, Senhor. Né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Não quer.